Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Deuteronômio capítulo 5, verso 16 diz assim: Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus estabeleceu alguns mandamentos para a proteção da família. Esses mandamentos visam tornar a família um ambiente saudável, um ambiente adequado para o crescimento e o desenvolvimento espiritual pleno de todas as pessoas que dela participam. Um desses mandamentos é exatamente esse que nós lemos: honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento deve reger todo o relacionamento envolvendo filhos e pais. Os filhos devem aprender a honrar seus pais. O conceito de honra envolve a ideia de reverência. Os filhos devem reverenciar os seus pais, reconhecendo o valor deles, reconhecendo o alto preço que eles têm pago pela sua educação e pelo seu crescimento e desenvolvimento como pessoas. Os filhos devem reverenciar os seus pais, reconhecendo tudo aquilo que eles têm feito pelo seu benefício, reconhecendo com gratidão o preço que eles pagaram para educarem suas vidas. Esse preço nem sempre foi pago financeiramente. Muitas vezes ele foi pago em horas de sono perdidas, em cansaço, no desgaste físico, em privações de coisas importantes das quais os pais abriram mão para investirem na vida de seus filhos. Portanto, devemos aprender a reverenciá-los, honrando-os por todos os benefícios que eles têm concedido às nossas vidas. Além disso, a ideia de honrar envolve o conceito de submeter-se. Nós honramos a nossos pais porque nós nos submetemos à liderança deles. Reconhecemos que eles foram colocados por Deus sobre nossas vidas para orientarem a nossa caminhada, para guiarem-nos nos caminhos estabelecidos por Deus. São os pais aqueles que educam os filhos nos bons caminhos, dando aos filhos valores e princípios de vida que eles seguirão por toda a sua existência. E com esses valores, os filhos estarão construindo uma vida sábia aos olhos de Deus e dos homens. Por isso, os filhos devem estar submissos a seus pais. O conceito de submissão leva-nos a outro, que é a ideia de obediência. Os filhos, porque estão submissos a seus pais, obedecem às orientações que eles lhes dão. Obedecem às orientações que eles estabelecem para as suas vidas, inclusive para a sua vida familiar e sua vida em sociedade. Os filhos reconhecem o valor dessas orientações e as obedecem não de modo forçado ou constrangido, mas as obedecem movidos pelo amor e por esse sentido de submissão que faz com que eles percebam que o interesse de seus pais é benéfico e dessa maneira eles obedecem a esses propósitos alegremente para estarem desenvolvendo as suas vidas segundo os ensinos recebidos de seus pais. Ainda devemos pensar no fato de que o conceito de honra traz consigo a ideia de amor. Os filhos devem amar a seus pais, devem devotar a eles seus mais calorosos sentimentos de afeto, devem reconhecer o valor deles e devem envolvê-los com todo o carinho que puderem e com toda a gratidão dos seus corações. Os filhos devem ainda aprender a lição de cuidar de seus filhos, porque honrar também é cuidar. Jesus deixa isso muito claro quando ele fala lá em Mateus capítulo 15 sobre a questão do corbã. Havia um princípio na tradição dos judeus que dizia que se um filho consagrasse ao Senhor os seus recursos, ele ficava desobrigado de cuidar dos seus pais na velhice.
Então ele dizia, os recursos que eu tenho, eu não posso usá-los para cuidar de meus pais, porque eles foram consagrados ao Senhor. E dessa maneira, eles burlavam a lei de Deus que diz, honra teu pai e tua mãe. E a ideia de honra é também a ideia de cuidar dos pais. Mas dessa maneira, os judeus dos dias de Jesus encontraram um caminho para ficarem com os recursos, usarem esses recursos da maneira que bem entendessem, não ajudarem os seus pais e ainda encontrarem uma satisfação religiosa para isso, dizendo que eram recursos devotados ao Senhor. Filhos que honram seus pais aprendem a lição de que devem cuidar deles quando eles necessitarem, na velhice, na sua idade mais madura. Lembremos que quando éramos crianças, eles cuidaram de nossas vidas. Eles tinham os recursos para tanto e investiram nisso, inclusive com muito sacrifício. Quando eles estiverem na idade mais avançada, quando eles estarão limitados na sua condição física e material, é dever dos filhos honrarem seus pais, cuidando deles em suas necessidades. Eu sempre agradeço pela história que um dia me contaram, de um jovem que foi encontrado na feira pelo seu pastor. E então o seu pastor o cumprimentou e foi avante fazer as compras. Algum tempo depois, quando o pastor terminava a feira, o jovem começava de novo a feira de novo, e o pastor falou, mas você já não fez a feira? Ele falou, sim, eu fiz a primeira, essa é a segunda. Mas por que duas? Porque uma é para minha casa, outra é para a casa dos meus pais. Meu amado, assim devem ser os filhos, devem cuidar de seus pais quando eles precisarem da sua ajuda, quando eles precisarem do seu amparo. Honra teu pai e tua mãe. É precioso que a Bíblia coloca para nós algumas coisas quanto a isso. Ela diz, primeiro, que isso é algo que Deus ordenou, isso é algo que quando nós fazemos agrada ao Senhor Deus. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. Se queremos viver uma vida de obediência a Deus e uma vida que agrade a Deus, devemos atentar para esse conceito bíblico. Honra teu pai e tua mãe, porque essa é uma ordem estabelecida pelo Senhor. E quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus ou que Deus estabelece, nós somos abençoados pelo Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. Mas uma segunda coisa, o texto bíblico também diz assim, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, nós somos abençoados quando obedecemos ao mandamento. E ele coloca-nos diante de duas bênçãos. Primeiro, ele diz que nós teremos uma vida longa, e talvez essa seja uma menção a que o povo de Israel viveria longos anos na terra de Israel. E há uma segunda ideia, ele fala assim, e você viverá bem, você terá uma vida bem-sucedida. Aquele que honra seu pai e sua mãe, movido pela obediência a Deus, cultiva uma vida bem-sucedida. Filhos que honram seus pais serão bons cidadãos, serão bons pais, serão boas mães, serão bons cônjuges, serão pessoas de vida íntegra, de vida irrepreensível, de vida aprovada pelo Senhor. Portanto, honra a teu pai e tua mãe. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe.